que bueno, não? Nosso anelo realmente é ser uma igreja relevante nessa sociedade, uma igreja que seja sal e luz. E há muitas maneiras de serla. E esta é uma delas. Espanha é conhecida como um país de pessoas maiores, proporcionalmente falando. Não? Alguns países aqui da Europa são considerados como países onde o número de pessoas maiores é um pouco distinto de outras nações. Então, há muita necessidade, muito trabalho, assim que também com as famílias, jovens, niños, e a igreja tem que estar entrando em todas as necessidades da sociedade, para que podamos ser sal e luz, para que podamos reflejar esse amor de Cristo que está em nós outros, que somos amados a los demás. E vou justamente falar sobre isso nessa manhã. É um ênfase que Deus nos está trazendo já de alguns meses, e hoje, sobretudo, queremos profundizar um pouco mais. Vamos não se falta poner de pé, vamos cerrar nossos olhos. Eu não quero deter-me muito na palavra, porque temos a Santa Cena todavia, e tudo está conectado lá, tempo de adoração, tempo de expressar-nos de maneiras diferentes diante do Senhor. E agora, Senhor, queremos sentar a tus pés, como Maria escorreu esse momento aí para estar a tus pés, e tu dijiste que aí havia escorrido a melhor parte. Queremos sentar a tus pés, queremos escuchar tu palavra, Senhor, e permitir que essa palavra seja essa espada de doble filo, Senhor, que vai adentrando no mais profundo de nosso ser e fazendo o que foi destinada a ser em nós outros e através de nós outros. Em nome de Jesus, cautiva nossos corações, nossos pensamentos, nossa mente à obediência de Cristo nessa manhã, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Uma vez mais, bem-vindo a todos que nos visitam. Sois sempre bem-vindos. Quero continuar falando aqui desse amor e eu queria enfocar dois pontos importantes, mas vou fazer só em um e deixar o outro para outra oportunidade. Tivemos já vários enfoques sobre amar a Deus, sobre relacionar-nos com esse amor, sobre renovar nosso primeiro amor hacia Deus, e várias coisas já hemos falado em las prédicas passadas, e hoje quero matizar uma verdade sobre esse universo amor de Deus, que falamos já bastante aqui hoje, e a transcendência que esse amor, a prática desse amor pode ter em nosso entorno, pode ter na sociedade, pode ter aqui dentro. O amor é prático, o amor contagia, o amor nos constringe, o amor de Deus nos leva a viver em dimensões contrárias a lo que a sociedade vive hoje. O amor nos leva a caminhar em contracorrente dentro de lo que vivimos como sociedade, como seres humanos. E tudo isso tem que ver. Sabemos que Jesus condensou toda a lei em 2 mandamentos. Não amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás a tu prójimo como a ti mesmo. E nisso e o outro é tão importante como esse, é semelhante a esse, amarás a tu prójimo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior que estes. Então, Jesus condensou, compactou todo isso pela lei nisso. E por quê? Porque o ADN de Deus é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Ou seja, a definição, a persona de Deus é amor. Se queremos definir como Ele é a persona é amor, estamos falando de Deus.
el tema de vivir el amor de Dios y al prójimo tiene que ser como la naturaleza de ese ADN en nosotros. No es una obediencia forzosa de una ley, pero algo que tiene que estar sendo generado em nós outros. A Bíblia diz em Romanos que o amor de Cristo é derramado em nossos corações por el Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando temos o Espírito Santo, ele vai formando esse ADN em nós outros de amar. Claro que há algumas lutas com nosso egoísmo, lutas com nossa carnalidade, com nosso caráter, muitas vezes, que vai resistindo a formação desse ADN de Deus em nós outros. A Bíblia diz que, como carne, como seres humanos que temos a carne, a Bíblia diz que nós outros somos corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o ser humano, no sentido de carne, ele vindo da terra e volverá para a terra, origem e destino. Isso passa com nós outros quando morrimos. Pero a Bíblia diz também que quando nascemos de novo em Cristo, espiritualmente, nós outros nascemos não mais da carne, não mais da terra, temos outra origem e outro destino. Nascemos de Deus e volveremos para Deus, diz a Bíblia. Origem e destino iguais. Como de uma maneira carne, nós outros também temos uma origem e destino como ser humano. Agora, como os peces nascem da água e necessitam da água para sobreviver, as plantas vem da terra, é sembrado na terra, em geral, e necessita da terra para sobreviver. Se sacamos os peces da água e o deixamos, ele se morre. Se sacamos uma planta da terra, também se perde. Agora, a partir do momento que estamos falando espiritualmente, o ser humano espiritual, a Bíblia diz que Deus pôs um espírito dentro do ser humano para viver eternamente, pero se o homem que nasceu de Deus se separa de Deus, ele vai morrendo. Porque ele foi criado como os peces para a água, a planta para a terra. Nós outros fomos criados para estar conectados com esse Deus que nos criou. E é aí que nos mantenemos vivos, é aí que nos mantenemos ativos. Vivimos de Ele e volveremos para Ele, e espiritualmente falando, nós necessitamos estar conectados em Ele para viver todo o que Ele projetou para nós outros, como seres humanos, espiritualmente falando nessa terra. Quantos estão entendendo até aqui? É só uma introdução a lo que queremos falar. Nós outros não lograremos, amado, provar e viver toda a plenitude do amor de Deus se não profundizamos nossa relação com esse Deus de amor. Hemos estado falando muito sobre relações com Deus nesses dias. De tempo a solas, lugar secreto com Deus, desenvolver esta necessidade diária de alimentar-nos dele, de sua palavra. Por quê? Porque quanto mais profundizamos nossa relação com Deus e com seu amor, mais seremos capazes de desbordar esse amor hasta os demais. Quantos estão entendendo? Porque o propósito dele, primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser, e amarás, ou se desbordará desse amor. Necessitamos desbordar desse amor. Esse amor tem que ir mais allá de nós outros mesmos, a aqueles que podemos servir nessa sociedade, aqueles que estão em nosso entorno. O propósito do amor de Deus não é quedar-nos para nós outros, e sim desbordar para mais allá de nós outros. Necessitamos estar bebendo dessa fonte constantemente de amor, para poder derramar sobre outros esse amor. E aí há uma grande peleia dentro de nós outros. Porque há
um egoísmo, há uma necessidade de ter, de possuir, de querer para uno mesmo. E quando hablamos isso, quando miramos para esse amor de Deus, que deu o que mais tinha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. O que levou Deus a dar seu único Filho? Amor. Deus amou a ti, amou a mim de tal maneira que lo impulsou. O amor nos impulsa, nos incita, nos motiva a derramar sobre outros. Agora, se não estamos conectados nessa fonte diariamente, se não estamos relacionando com a fonte desse amor, que é o próprio Deus, não temos nada que derramar. Podemos fazer boas obras, mas as coisas vão se reduzindo a buenas obras, haz uma obrigação, e todo empieza em Ele, se mantém por Ele e termina em Ele. Ele é a fonte, o origen e o destino desse amor que queremos derramar às pessoas. Não há como conectar cristianismo com egoísmo. Não há como sobreviver isso. Se nos declaramos cristianos, nascimos de Cristo, há um ADN em nós outros que tem que manifestar-se amando a outras pessoas. Não há lugar dentro do corpo de Cristo para o egoísmo, para eu quero, eu tenho, a mi nombre, eu necessito. Qualquer outro projeto de vida fora desta verdade pode ser um projeto terrenal, limitado, frustrante e às vezes vazio de sentido. E é triste que muitas vezes há tantos cristianos que têm toda essa fonte disponível para ele, mas continua vivendo um projeto humano, um projeto... Claro, podemos ter projetos, mas se nossos projetos estão resumidos solamente em projetos humanos, limitados, e em cima são projetos que são frustrantes e vazios de um sentido de vida. Ora, se há um projeto que podemos sentir relevantes, um projeto que podemos sentir, esse projeto nasce dentro do propósito de Deus para essa terra. E amemos uns aos outros. Eu quero solamente tocar nesse enfoque de um amor desbordante. Um amor que não se queda só para nós outros. Um amor que desborda, que toca em outros que estão no nosso entorno, ou quizás pessoas que nem mesmo conhecemos muitas vezes. Seguro que nesse caminhar que eles tiveram nessa cidade, nesse bairro essa semana, entregando detalhitos às pessoas maiores, seguro que mais de uma pessoa que eles encontraram nesse dia se sentiram um pouco mais amados. Que Deus se importa com eles. Pero não vieram à igreja. Não, o tema não é vir à igreja. O tema é que eles empiecem a sentir o amor de Deus fora incluso da igreja. Depois chegará seu tempo. Ou quizás não, pero sentirá o amor de Deus mais allá dessas paredes. O amor de Deus necessariamente tem que impulsar-nos, incitar-nos e estimular a amar a quem Deus ama. Porque muitas vezes pensamos de uma maneira egoísta, porque pensamos que Deus ama nós outros aqui que estamos dentro desse lugar. O amor de Deus foi derramado aí naquela cruz por toda a humanidade, por todo esse ser humano. Hasta aquele que não quer saber nada dele. E a melhor maneira de dizer que amamos a alguém é demonstrar
o amor a los que esta persona ama. Deja perguntar-te uma coisa. Quantos têm filhos aqui? Se alguém se acerca a tu filho e lhe dá um regalo, sem que tu pedires, sem que for um cumpleaños, se acerca e te dá um regalo e trata seu filho com um amor que quizás tu não esperava. O que sentes tu? Ou a tu padre, a tu madre, alguém que amamos. Se vemos que alguém lhe trata bem, demonstra amor, é como se estivesse fazendo isso a nós outros. Todas as vezes que demonstramos um amor que muitas vezes não é de nós outros, a alguém a quem Deus ama, como Deus se sente? É assim. Não é difícil de entender. Se passa com nós outros. Se nos sentimos bem quando pessoas que amamos são bem tratadas, bem cuidadas, que recebem amor, seja de onde seja, nos sentimos bem, nos sentimos felizes, porque alguém a quem amamos também está sendo amado. E todas as vezes que conseguimos demonstrar, desbordar este amor de Deus a alguém que Deus ama, o próprio Deus se declara que isso lhe faz que ele se sinta bem. Que Deus ama. Deus é amor. É ADN de Deus, a natureza de Deus. E só podemos, amado, isso aqui é importante, só podemos amar a Deus se entendemos a dimensão de seu amor hacia nós outros. Quando falamos aqui, Juan também falou, como aquela mulher que derramou o perfume caro aos pés do Senhor e chorava, lavou seus pés com lágrimas e secava com seus cabelos. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que a quem muito perdona, muito ama. Aquela mulher se sentia amada por tanto de perdão que ela recebeu de Jesus. A demonstração de amor hacia nós outros de muitas maneiras, com suas bendições, vamos entendendo essa demonstração de amor, nos hace mais prático amá-lo com todo o nosso coração. Mas se não entendemos a dimensão de seu amor, teremos uma dificuldade de amar. Quando transferimos muitas vezes, às vezes uma figura distorcionada de padre para Deus como padre, temos dificuldade de ver esse amor em Ele hacia nós outros, por problemas de traumas que tivemos em nossa niñez, temos dificuldade também de amá-lo. Pero quando isso se rompe, quando isso se vai cambiando, quando vamos entendendo a profundidade, a dimensão desse amor dele hasta nós outros, nos queda mais prático poder amá-lo de todo o nosso coração. E a la vez, quando entendemos a profundidade, a dimensão do amor de Deus por meu irmão, que está sentado aqui, que está sentado a tu lado, quando entendemos que Deus lhe ama, da mesma maneira que ama a ti, então é mais prático poder amar essa pessoa a quem Deus ama. Quantos estão entendendo aqui? É tema de entendimento, de percepção, da dimensão, da profundidade do amor de Deus a nós outros e a los demás. Quando entendemos dessa maneira que Deus ama essa pessoa que está sentada a tu lado, a tu marido, a tua esposa, a tus filhos, a tu mamá, a tu papá, a pessoa que vive a tu lado aí, no piso ao lado, quando entendemos a dimensão do amor de Deus a essas pessoas, nos pode quedar mais prático a nós outros, mais intenso e mais fácil poder amar essas pessoas também, porque hemos compreendido a dimensão do amor de Deus hacia ela. Agora, quando estamos mirando só a nós outros mesmos, quando não queremos entender que Deus ama aquela pessoa difícil de tragar, nos queda mais difícil poder amá-lo.
Porque estamos mirando a los defeitos, a los problemas, a la característica, al carácter dessas pessoas. O desborde natural de um coração que se sente amado por Deus é amar o próximo. É natural. Quando entendemos que somos amados por Deus, que nos perdona, que nos bendice, e vamos estar llenos desse amor e recebendo esse amor, o desborde desse amor ao nosso próximo é algo que se vai fluindo de uma maneira natural. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que na medida que estamos conectados nessa fonte de amor e recebendo desse amor, estamos abertos para que esse nosso coração também se envolva uma fonte de amor a seus demais. Foi o que Jesus disse àquela mulher samaritana. Jesus caminhou quilômetros para estar aí, encontrar com aquela mulher samaritana que tinha um vazio em seu coração, que tentava llenar com as relações com homens, e é uma mulher rechaçada pela sociedade, que vivia escondida muitas vezes, mas quando ela recebeu essa água viva de amor de Jesus hacia ela, a Bíblia diz que dentro dela abriu uma fonte. Que isso é? Foi para casa, se cerrou na habitação, vou orar agora. Ela foi na cidade que la rechaçava e começou a compartilhar que havia encontrado a fonte do amor. Que havia encontrado o Messias. O que sucedeu? Aquelas pessoas começaram a vir a Jesus para também beber da mesma fonte. Algo natural, algo que flui de uma maneira natural. Quando estamos conectados na fonte de vida, essa fonte abre uma fonte nós outros, a los demás. Isso chama desbordar del amor. O amor que declaramos a Deus deve ser coro com nossas palavras e atitudes para com os demás. Isso que acabamos de ver aqui, o trabalho da associação, nada mais é, amado, de pôr vozes na prática desse amor a outras pessoas, a essa sociedade. A igreja não está sendo nada mais que pôr prática na vida desse amor que recebemos do Padre. É trabalho de hijos de Deus. Então, é tremendo, e poder demonstrar esse amor a pessoas maiores, a los niños, a los sin techo, a las famílias, a los jóvenes. É a vida prática do cristianismo. Quizás seria um tema, aunque necessitamos predicar isso sempre, porque nos olvidamos, quizás for um tema que não necessitaríamos falar nunca mais. Necessitamos falar, porque vivimos em um mundo egoísta, em um mundo que nos ahoga com tantas coisas. Vimos que Juan disse 13:34, esse mandamento novo vos dou, que os ameis uns aos outros. Assim como eu os he amado, também vós deveis amar os uns aos outros. De modo, todos saberão que sois meus discípulos, se os amais uns a outros. Olha a maneira que vamos dizer a aqueles que não nos conhecem, que somos discípulos de Jesus. Ponendo um cartel aqui, mira, sou discípulo de Jesus. Os primeiros discípulos não podiam expressar-se como discípulos, eles tinham que viver o cristianismo. A sociedade que começou a ver, eles mira, esses aqui, a sociedade de Antioquia, dijo, esses aqui não é aqueles que seguiam a um Jesus, a um Cristo. Por isso que começou a chamá-los de cristianos, de pequenos cristos. Porque começaram a ver, eles não têm nenhum cartel, eles não têm nenhuma uma identificação, uma etiqueta. Eles foram sendo conhecidos como discípulos, como seguidores de Cristo, porque amavam, porque expressavam as características de Cristo.
E por isso passava mais tempo com ele. Aunque depois ele volveu ao céu, eles passavam tempo em oração, em contemplação. A Bíblia diz que nós outros somos transformados em lo que contemplamos. É outra prédica, essa já está aí sendo preparada, mas eu não quero entrar. Somos transformados em lo que contemplamos. Se contemplamos essa fonte de amor, se paramos delante dela, se bebemos dessa água, vamos ser transformados a cada dia mais em uma fonte de amor que vai desbordando sobre outros. Deus é o próprio amor, Ele não só o ama, Ele é amor. E quando estamos aferrados a Ele, vamos passando isso. Assim que quando amamos a los que Deus ama, estaremos revelando a um Deus invisível. A Bíblia nada ha podido ver Deus hasta hoje. A não ser no momento que Deus manifestava de sua presença, pero a Bíblia nada. Ao Deus invisível. Pero Deus decidiu ser-se visível através da vida de cada um de nós outros quando amamos. É isso que disse aqui. 1 Juan 4,7 disse: queridos irmãos, amémonos os uns a los outros, porque o amor vem de Deus. E todo el que ama ha nascido de Ele e lo conoce. El que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É forte esse versículo aqui. Aqui está ponendo em uma situação de sine qua non, ou seja, és assim, então és assim. Ou seja, se conhecemos a Deus, se nascemos de Deus, a consequência disso é que amamos as pessoas. Se não estamos expressando esse amor, vivendo esse amor, ponga em dúvida se has conhecido a Deus. É forte isso. Em 1 Juan, também 4,10, disse: e en esto consiste o amor, não em que vosotros hayamos amado a Deus, sino que Ele nos amou e enviou seu Hijo para que fora oferecido como sacrifício por o perdão de nossos pecados. Verso 11: queridos irmãos, já que Deus nos ha amado assim, também nós outros devemos amar-nos os uns aos outros. Verso 12: nadie ha visto jamás a Deus, pero se nos amamos os uns a los outros, Deus permanece entre nós outros, e entre nós outros seu amor se ha manifestado plenamente. Deus decidiu revelar-se. Deus decidiu que o que não podia ser visto, se volvera visível, manifestado, revelado ao mundo, quando expressamos amor, desbordamos amor aos irmãos. Deus decidiu isso. Que a maneira que Ele queria, que Ele decidiu volver-se visível, ao Deus invisível, decidiu volver-se visível às pessoas, é através da prática, da vivência do amor de Deus entre nós outros. E forte isso. Forte porque hoje eu posso ser um canal da revelação de Deus às pessoas, do amor de Deus, hoje eu posso ser um estorbo. Hoje eu posso ser um obstáculo. Eu entendo que é uma das maneiras mais eficazes de revelar a Deus a los corações das pessoas, é amando uns aos outros. Se esse é o caminho, então eu posso ser alguém que vou ser canal, vou ser bendição, vou ser caminho de revelação, ou eu vou ser um estorvo, um impedimento, um obstáculo para que as pessoas conheçam o amor de Deus. E aqui cabe uma pergunta: que estamos sendo? Um canal aberto, livre, onde as pessoas possam ver a Deus, conhecer seu amor. E nesses dias que vivimos, ou estou desobedecendo a esse mandamento, porque é um mandamento, e estou estorvando o propósito divino de revelar-se aos homens seu amor.
através de nós outros, os filhos. A igreja primitiva, as pessoas miravam a eles, como eles viviam, e diziam: há algo aqui que parece que já é visto em outro lugar, em outra pessoa. E desbordar esse amor a outros, ele tem um estándar que o próprio Jesus deixou evidenciado quando pronunciou aqui no verso de Marcos. Esse é o principal mandamento. E o segundo é semelhante a: amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Essa expressão de Jesus aqui põe um estándar, põe um padrão, põe um propósito, uma meta de como temos que amar, como a nós outros mesmos. Pablo incluso correu essa ideia quando foi falar do homem, do matrimônio, e disse que o homem tinha que amar a sua esposa como a si mesmo, porque nadie le gusta herir-se a si mesmo. Jesus está dizendo como a si mesmo, ele está pondo um estándar, como tem que ser esse amor. Temos que oferecer às pessoas que Deus põe no nosso entorno exatamente o mesmo que nos gostaria de receber. É isso que entendo desse versículo. Como a ti mesmo. Porque tu te gusta ser amado? Te gusta ser perdonado? Te gusta ser juzgado? Tudo isso falou Jesus em Mateus 7. Com a mesma medida que juzga, serás juzgado. Se perdona, será perdonado. Damos e recebemos. Então, quando Jesus está dizendo amar como a mim mesmo, isso quer dizer que o mesmo que me gostaria que as pessoas dissessem a mim, isso sou retado, desafiado a ser primeiro a ela. É a regra de ouro que está em Mateus 7, 12, diz assim: que em todo tratai os demais tal e como quereis que eles os tratem a vosotros. De hecho, esto é a lei e os profetas. Se corremos toda a lei e os profetas, e resumindo todo, se vai reduzir a esta lei de ouro que Jesus deu. Todo o que quereis que as pessoas hagam a ti, a mim. Essa regra não corre a todos. Não? Nós outros temos as ninhas pequenas, e até hoje hacemos com nossos netos. Quando eles estão aí, que há peleas entre irmãos, e decíamos: pero por que? Não é isso, pero por que tu devolviste? Porque é isso. E perguntávamos: te ha gostado? Então, aí repetimos a lei, o princípio de ouro. Todo o que quereis, o que tu queres que Ele te haga a Ele. Se queremos ser amados, amemos. Se queremos perdão, perdonemos. Se queremos respeito, demos respeito. Esse é o princípio de Jesus. Ojalá fôramos mais sensíveis nisso e obedientes nesses princípios. Se não nos gusta que hablem de nós outros, sem que estemos presentes, por que hablamos de outros quando não estão presentes? Se não nos gusta que nos juzgue ou que nos etiquete, por que etiquetamos? Princípio de reino, princípio de amor de Deus.
como a ti mesmo. Esse é o standard. A medida de amor que entregamos a Deus quando amamos a quem Deus ama é a mesma medida de qual nos qualificamos para receber de volta o que Deus quer dar-nos através de outras pessoas. Vou repetir isso. A mesma medida de amor que entregamos a Deus quando amamos a quem Deus ama, é a mesma medida que nós outros estamos como receptores, abertos a que Deus também demonstre esse amor, usando pessoas para amar-nos. Se amamos pouco, estamos abertos para receber pouco, porque como a ti mesmo. Esse é o stand que ponemos. Esse é o patrão, esse é o listão que ponemos, hasta aqui. Um dia estava falando com um matrimônio que estava em processo de conversão e tinha um problema entre eles, e falamos de perdão, e eu lhe disse, tu te has dado conta que quando oras o Padre Nosso, tu está ponendo um avanço ou um stop com relação ao perdão? Porque no Padre Nosso, decimos, Senhor, perdona-me como eu perdono. Nós estamos ponendo um nível. Senhor, perdona-me na mesma proporção que eu perdono. A Deus, vale, vou fazê-lo. É nós outros que estamos falando para Deus. E às vezes hacemos de uma maneira tão mecânica que não entendemos o princípio que está por detrás disso. E essa frase de Jesus define como a ti mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e a tu prójimo como a ti mesmo. Não de qualquer maneira, da maneira que te gostaria ser amado, ser aceitado, ser perdonado. Não há como separar esses dois tipos de amor. Pois é uma maneira consequencial, de consequência. Se trata do mesmo amor liberado em direções distintas. Um a Deus e, consequentemente, ao outro. E amamos a Deus, consequentemente, podemos amar os demais. Ou temos que amar os demais. Ou a quem Deus ama. Me gusta essa expressão, a quem Deus ama, porque às vezes quando falamos de los demás, já pensa, amar aquela pessoa, amar aquele vizinho, amar aquele irmão, amar aquele marido, amar aquela pessoa. Nossa mente já põe um bloqueio aí, pero Senhor, então cambia, amar a quem Deus ama. E se tu pensas que Deus ama a ti, mas que ama aquela pessoa, tu estás equivocado. Porque deu a seu único filho por ela também. É o mesmo preço que pagou por ti naquela cruz, por mim naquela cruz, é o mesmo preço que pagou por aquela pessoa. Vamos poner-nos de pé. Estamos, de alguma maneira, sendo desafiados, amado, nesse tempo, a tantas coisas, as palavras desse fim de semana, as palavras que Deus está trazendo aqui. E eu dou graças a Deus, porque eu sentimos que Deus quer ser de nós outros, de verdade, uma igreja relevante. Não melhor igreja, não. Seja relevante à sociedade. E brilhe como luz.
que dê sabor, como o sal dá sabor. É isso. Não importa o tamanho de igreja que seamos, aunque isso é consequência, vai trazer consequência. Mas o importante é que Deus nos levante como cristianos relevantes por onde vayamos. Mais allá de los domingos, mais allá dessas paredes. Que as pessoas possam sentir esse amor de Deus em nossas vidas e querer conhecer a fonte desse amor. Não conhecer uma religião, não conhecer uma igreja, conhecer a fonte desse amor, que é Jesus. Que é Jesus. E eu quero proponer nessa manhã, nessa Santa Cena, não sei se os urreiros já estão preparados. Eles podem passar e vamos dar as orientações. Mas de verdade eu quero proponer que tenhamos uma atitude prática, porque esta mesa, a Bíblia diz que todas as vezes que tomamos o pão e tomamos o vinho, pudéssemos celebrar toda a obra que Ele hizo na cruz por nós outros. Podemos mirar aí e dizer como Deus nos ha amado. Mas não só isso, mas podíamos também ver mais adelante que na eternidade, que dia estaremos sentados nesta mesa e allí possivelmente vai estar sentado quizás aquela pessoa que não consiga estragar hoje, que não consiga amar hoje, que não consiga levar bem com ela. Pode que se ela nasce de novo, essa pessoa, ou nasceu de novo, essa pessoa vai estar lá sentada e seria muito gracioso se ela estivesse sentada a tu lado na eternidade. E aí não vamos poder dizer: Senhor, cambia lá de sítio, porque não consigo tragar. Não, um de los dois não estará aí. Así que a Santa Cena habla de la realidade nossa que hoje, no dia a dia, de ver o que Cristo hizo por mi hermano, minha irmã que está a mi lado, pero também nos apunta, Pablo escreveu, nos apunta para aquele dia, onde tomaremos, cenaremos, sentaremos na mesa de milhões e milhões de toda tribo, língua, povo e nação. E aí sentaremos e cenaremos com aquele que amamos, com aquele que nos resgatou, com aquele que demonstrou todo o seu amor a nós outros. E aí vamos ver, vamos quizás nos surpreender, porque vamos ver gente que quizás pensávamos que não estaria aí. E é triste dizer que quizás não vamos ver pessoas que pensávamos que estaria aí. A vida cristiana é mais séria do que pensamos, amados. Assim que me gostaria de proponer que ao tomar o pão e o vinho nessa manhã, tu analisasse um pouco tu coração e Senhor, ajuda-me a amar como tu amas, ou como tu me amas. Ajuda-me a amar. Seria estupendo se pudesse sair de tu sítio e tomar essa Santa Cena com alguém que quizá tu não conhece. Ou tomar essa Santa Cena, e cada um é livre para hacerlo, pero tomar essa Santa Cena quizás com uma pessoa que tem dificuldades aí de relações. E nesto conocerão que sois meus discípulos. Jesus diz. Nessa demonstração de amor ou de querer amar. E se há situações que tu não consegues, tens uma fonte aberta. Tu podes chegar e dizer: Senhor, ajuda-me a amar. Aquele que mais amou vai ajudar-te a amar aquela pessoa que quizás tu não logras amar, porque todavia não ha entendido o quanto Deus a ama e ama a ti também. Assim que os podem passar
E eu queria animar a que não tomemos a Santa Cena solos hoje. E podamos estrechar um pouco com outros. Se a pessoa que tu vais tomar não está tomando a Santa Cena, respeita, pero esteja com ela aí. Abraça-la. Pode incluso dizer, mira, por causa de Jesus,